Era uma manhã cheia de mistérios no Parque da Luz, em meio a risos e brincadeiras, quando a vida de Dona Elsa, uma milionária de 78 anos, prestes a ser transformada em um conto de fadas sombrio, ganhou um novo rumo. Após um AVC que a deixou paralisada, Elsa havia se recluído em sua mansão. Seu mundo, antes vibrante, tornara-se cinzento, até o dia em que Davi apareceu. O menino de rua, com seu olhar inocente, se aproximou. Ele não sabia que carrega em si a esperança que Elsa tanto precisava. "Toma minha mão e caminha de novo", disse ele, como se estivesse conjurando magia. Os passantes pararam, alguns com ar de descrença e outros com um sorriso cético. Mas, para surpresa de todos, ao tocar na mão do menino, algo extraordinário aconteceu. A velha mulher, que mal conseguia se mover, sentiu uma onda de energia invadir seu corpo. Seus músculos tremeram, sua visão embaçada clareou, e com um esforço quase sobrenatural, ela se pôs de pé. Ah, como ele parecia brilhar! A multidão prendeu a respiração enquanto ela hesitava, mas não por mais tempo. Com passos hesitantes, Dona Elsa se lançou em frente. Aquela cena se espalhou rapidamente pelas redes sociais, tornando-se um frenesi viral. O milagre despertou uma tempestade em sua vida. Na manhã seguinte, seus filhos, Marcelo e Luciana, foram até sua casa, pálidos, o choque visível em seus rostos. Para eles, a ideia de adoptar Davi era insensata. "Mãe, você não pode fazer isso!" gritou Marcelo, como se o simples ato de falar pudesse dissolver a decisão dela. Luciana, angustiada, olhou nos olhos da mãe e disse: "Você não está bem. Não pode cuidar de uma criança. Podemos perder tudo." Sua preocupação ressoava como um eco sombrio. Mas Davi ali estava, um menino ferido, que trazia dentro de si o peso do abandono. Ele não podia acreditar que a vida lhe oferecia uma segunda chance. No entanto, o medo crescia em seu coração. Por trás da inocência, ele tinha um passado doloroso, e a possibilidade de ser deixado para trás novamente o assombrava. Conflitos surgiam em cada esquina, e o reencontro de Davi com sua mãe biológica, Cida, uma ex-cozinheira de Elsa, tornaria tudo ainda mais complicado. Cida estava buscando o filho que abandonara anos atrás. O clamor familiar e a agitação em torno de Davi não eram suficientes para parar Dona Elsa. Em sua mente, a ideia de criar o Instituto Mãos que Ajudam se tornava cada vez mais forte. Ela queria oferecer um lar e apoio a crianças vulneráveis, um lugar onde pudesse contribuir com a experiência que ganhou ao longo da vida e, acima de tudo, ser feliz com Davi. Mas o que antes parecia um sonho, rapidamente se transformou em um pesadelo. As tensões aumentavam, e a batalha legal em torno da adoção estava prestes a começar. O amor que Dona Elsa sentia por Davi agora era questionado, sua sanidade e compromisso como mãe colocados à prova. A sala do tribunal se tornaria um campo de batalha, e a pergunta que ecoava era: até onde ela iria para defender essa união? O destino de duas almas perdidas estava interligado, mas o caminho a seguir estava repleto de desafios e incertezas. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Elsa estava prestes a enfrentar o maior desafio da sua vida. No tribunal, o clima era pesado e eletricamente carregado. Davi olhava para ela com esperança e medo, e ela sentia o coração acelerar.
O juiz começou as considerações preliminares e a tensão na sala aumentou. Mas no meio de tantas preocupações havia algo mais, um segredo prestes a ser revelado. Enquanto Marcelo e Luciana aguardavam a possibilidade do pior, um advogado do lado de Davi levantou-se. Com uma expressão severa, ele se virou para a plateia e disse: "Quero apresentar um documento que pode mudar tudo." O silêncio caiu como uma cortina sobre o tribunal. Os olhares se cruzaram e as respirações foram seguras. Ele então mostrou uma certidão de nascimento amarelada, um papel que parecia ultrapassado, mas que trouxe à tona uma nova verdade. "Este é o registro de Davi e..." Ele hesitou. E 6 meses antes do seu nascimento, um acordo foi assinado. Dona Elsa é, na verdade, a avó biológica dele. Um murmurinho ecoou pela sala, e foi como se o chão tivesse sido arrancado abaixo dos pés de todos. Elsa começou a tremer. Uma onda de incredulidade a invadiu. Ela sempre soube que a sua filha, falecida anos atrás, havia tido um filho, mas jamais soubera que Davi era aquele menino. As emoções se misturaram. Amor, desespero, um desejo ardente de proteger aquele garoto que, em seus olhos, carregava a esperança da sua própria redenção. Marcelo e Luciana estavam paralisados, os rostos pálidos como se tivessem visto um fantasma. O advogado de Davi continuou: "A adoção por Dona Elsa não só é legalmente válida, como essencial. Este menino é parte da família." As palavras do advogado ressoaram e se espalharam, como fogo em palha seca. Davi chocou-se. Um passado doloroso e um futuro incerto se bateram na sua mente. Ele olhou para Dona Elsa como se ela fosse um farol. A energia entre eles carregava uma nova dimensão, e o que era meramente uma relação de amizade agora tinha marcas profundas de sangue. As lágrimas brotaram em seus olhos. Ele pensou em tudo que já passou, nas noites frias e na solidão. Mas agora havia uma chance, uma possibilidade de pertencimento, mas o tribunal não era o único cenário de revelações. Enquanto a sala fervia com essa nova reviravolta, a figura de Cida, a mãe biológica de Davi, surgiu pela porta. Ela estava pálida, com o olhar perdido, mas a determinação a fez se aproximar. "Não sei como você conseguiu isso", ela disse para o advogado, "mas Davi é meu, eu não desisti dele." Um frio percorreu a espinha de Elsa ao ouvir aquelas palavras. O segredo oculto agora estava à vista, e o fantasma do passado a assombrava. Ela não só teria que lutar por Davi contra coordenadas familiares novas e perturbadoras, mas também enfrentar as consequências de um passado que havia considerado enterrado. A complexidade dos sentimentos a esmagou. Amor, culpa, tristeza. Com Davi sob a luz do tribunal e Cida clamando por sua presença, a atmosfera estava eletricamente tensa. O juiz pediu silêncio, mas a sala já tinha seu próprio clamor. A batalha por Davi, que antes parecia uma luta apenas entre avó e neto, agora se tornara um jogo dramático de amor e desespero. E enquanto as mudanças se desenrolavam, uma única pergunta pairava no ar: até onde iriam eles para proteger o futuro um do outro? A vida deles jamais seria a mesma. As luzes do tribunal piscavam, refletindo as mudanças que estavam por vir e as sombras de um passado que ainda guardava segredos tenebrosos. O tribunal estava uma panela de pressão prestes a explodir. O clima era pesado e cada respiração parecia uma batalha. Cida, a mãe biológica de Davi, mais uma vez comprometeu a atenção da sala. A tensão estava no ar, e não era só a luta por Davi que deixava os ânimos acirrados. Com o olhar perdido e a determinação cravada em sua voz, as palavras dela atingiram a audiência como um grito em uma noite silenciosa. "Não vou desistir dele, é meu filho!" Palavras que ecoaram pela sala, fazendo cada um se remexer no assento. Dona Elsa estava em choque. O coração dela se apertou. Como assim?
Com aquele passado escondido, tudo parecia um quebra-cabeça a ser montado às pressas. Davi se virou para olhar para a avó, confuso. Do que Cida estava falando? Que união era essa que o deixava tão dividido? Mas antes que alguém tivesse tempo para processar a situação, o advogado de Cida levantou-se com um documento em punho. Era uma foto, uma imagem desgastada de um grupo de pessoas em um piquenique. Cida estava lá, jovem e cheia de vida. Ao seu lado, uma mulher desconhecida. As feições dela clamavam por atenção. O advogado apontou para a mulher na foto e disse: "Vocês conhecem esta mulher, não conhecem? Ela está aqui e sua presença mudará tudo." Os olhares se voltaram na direção da entrada. Uma mulher vestida com um longo casaco grisalho e óculos escuros adentrou o tribunal. Ela caminhava lentamente, mas havia algo em sua postura que trazia um ar de autoridade. O murmúrio que se alastrou pela sala era palpável. Quem era aquela mulher? A tensão aumentava. Dona Elsa a reconheceu. Era Helena, sua antiga confidente e amiga de anos. As lembranças passaram pela mente de Elsa. Segredos compartilhados, risadas em dias ensolarados, histórias de um passado que ela havia deixado para trás. Mas por que ela estava ali agora? O choque em seu olhar se misturou com uma ansiedade crescente. "Helena, o que você está fazendo aqui?" A voz de Elsa saiu como um sussurro entre tantos gritos. O silêncio se seguiu. Cada olhar estava fixo na figura enigmática, esperando por respostas. "Precisamos conversar, Elsa. É sobre a filha que você perdeu e o menino que você deseja criar." A voz de Helena soou como um trono de juízes, forte e clara, mas com um toque de tristeza. As pernas de Elsa quase falharam. O que ela poderia dizer? Um turbilhão de emoções começou a invadir sua mente. O advogado de Cida franziu o senho. "Que conversa é essa? O que você tem a ver com tudo isso?" Helena olhou para Cida, a mesma dor gravada em seu olhar. "Ela nunca soube a verdade. Vocês precisam entender. Davi não é apenas um garoto perdido. Ele é parte de um segredo familiar velado. Um segredo que pode mudar tudo." O impacto das palavras ressoou como um trovão na sala. A sala se encheu de um burburinho frenético. "Segredo? Que segredo?" murmurou alguém na plateia. As palavras de Helena se espalharam como um incêndio em campo seco. Os olhares se cruzaram. O peso da história parecia estar finalmente sendo despejado. Davi estava paralisado. Ele olhou entre Cida e Dona Elsa, seu coração batendo acelerado. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta dele. E se tudo que acreditasse fosse uma mentira? As lágrimas começaram a se reunir em seus olhos. Ele queria uma família, mas o que realmente era sua família? Dona Elsa sentiu a terra sob seus pés se abrir. O que mais poderia esconder? Um segredo que a ligava àquela criança de um modo que ela nunca imaginou. E aquela mulher, Helena, o que ela sabia? O ar estava denso com a incerteza, e a pergunta pairava no ar como um eco. De que mais não estava ciente? A sala se tornava um campo de batalha, mas agora a luta não era apenas por Davi. Era por verdades e mentiras que estavam prestes a ser expostas, desnudando cada um dos presentes. E enquanto o silêncio se instalava, uma única certeza pairava: nada seria como antes. O tribunal estava em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido cortado. Cada um ali aguardava as palavras de Helena, que segurava o olhar perplexo de Dona Elsa. "O que você sabe, Helena? O que aconteceu no passado?" A voz dela tremia, a ansiedade crescendo em seu peito. Helena respirou fundo e todo mundo fez pressão em seus assentos sem ousar intervir. "Elsa, você precisa entender. Davi não é apenas seu neto na lei. Há uma razão pela qual ele não foi registrado corretamente." Dona Elsa começou a sentir um frio na barriga. "Como assim? O que você quer dizer?" "Na verdade, Davi é o filho que você e sua filha nunca puderam criar.
Em um momento de desespero, a sua filha fez um acordo com Sida para proteger Davi, e esse acordo envolvia um segredo que mexe com toda a família. As palavras de Helena eram como punhaladas. O olhar de Sida se encheu de medo. A expressão dela mudou. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Mas a voz soou insegura. O burburinho na sala cresceu, cada um tentando absorver aquela nova realidade. Davi se mexeu inquieto, seus olhos se movendo entre Sida e Dona Elsa. O que você está dizendo, Helena? Sou eu, Davi. A dor era visível em seu rosto. Ele queria respostas. Precisava saber quem ele realmente era. Helena continuou, a dureza em seu olhar misturada com empatia. Quando sua mãe engravidou, o pai dele ficou furioso e fez ameaças. Sida, angustiada e sem saber para onde ir, pediu ajuda. Foi aí que a sua filha teve que tomar uma decisão. O que aconteceria se a verdade fosse revelada? Ela fez o que achou certo, mas essa verdade agora se torna um fardo para todos nós. E eu sou apenas um peão nesse jogo? Um segredo? Davi murmurou, a insegurança pesando em seus ombros. Naquele momento, o juiz interveio, tentando colocar ordem na confusão. Precisamos manter a calma. Isso é um tribunal, não um circo. Mas mesmo suas palavras falharam em conter os sentimentos. Desorientada, Dona Elsa sentiu que a terra se movia sob seus pés. Mas eu nunca soube que minha filha tinha feito isso. Uma lágrima escorreu por seu rosto. O amor avassalador que tinha pelo menino agora estava manchado por um passado que ela não conhecia. O advogado de Sida levantou a voz novamente. E se tudo isso for verdade, o que acontece com Davi? Ele se tornará uma moeda de troca? É exatamente isso que vocês querem? O desdém em suas palavras soou ainda mais alto. Não vou deixar que isso aconteça! Sida gritou, o desespero em sua voz ecoando pela sala. E, ao mesmo tempo, o advogado de Davi disse algo que faria o coração de todos parar. Há outro documento, um atestado sobre a paternidade de Davi. O silêncio retornou como uma tempestade que estava prestes a se desenrolar. Este atestado, se confirmado, poderá mudar tudo. E não apenas sobre Davi, mas sobre quem realmente é sua família. Ele estendeu uma pasta e Davi, com as mãos tremendo, puxou o documento. A sala estava em suspenso, os olhares voltados para ele. O que estava por vir poderia sacudir as bases não apenas daquela luta, mas de tudo que eles acreditavam. A expectativa era palpável, e enquanto Davi abria a folha, a única questão pairava no ar. Essa nova verdade uniria ou separaria ainda mais as famílias? Davi engoliu em seco e então leu em voz alta. O resultado do teste é claro. Eu sou o filho de... As palavras se embolaram em sua garganta, enquanto o olhar de Sida se entristecia e a incredulidade tomava conta da sala. A história deles, que parecia se ajustar, agora se tornava um emaranhado ainda mais complicado. Uma sombra obscura caiu sobre a sala. O futuro parecia incerto e cada respiração se tornava mais pesada. O que Davi revelaria mudaria tudo novamente, e enquanto o juiz pedia ordem, a verdade começava a se desenrolar com a força de um vendaval prestes a transformar tudo por completo. Davi engoliu em seco, seus dedos tremiam enquanto ele segurava o documento. Eu sou o filho de... A sala estava tensa, todos esperando que ele completasse a frase. Ele olhou novamente para Sida, depois para Dona Elsa. O ar estava pesado com a promessa de revelações. Joaquim! O nome saiu de seus lábios como um sussurro, mas a reação foi como uma explosão. A sala inteira ficou em silêncio. Então um murmurinho começou a se espalhar entre as pessoas. Joaquim? Todos conheciam Joaquim, o ex-marido de Sida, o homem que tinha uma reputação manchada na cidade. Ele era conhecido por seus problemas com a lei, por ser um homem sombrio, e agora Davi, esse garoto tão inocente, estava ligado a ele. A expressão de Sida mudou instantaneamente. O choque tomou conta de seu rosto e a dúvida
a consumiu. Não, isso não pode ser verdade. Dona Elsa olhou para Davi, que lhe lançou um olhar de confusão e medo. O que isso significa, Davi? O que você está dizendo? O desespero começou a se infiltrar em sua voz. Ela não sabia se aquilo tornava tudo mais fácil ou mais complicado. Davi, ainda atordoado, virou o documento e mostrou o teste de paternidade. Cida começou a balançar a cabeça como se quisesse negar a nova realidade. Ele não pode ser filho do Joaquim. Eu nunca deixaria que isso acontecesse. Ela estava em pânico. Davi olhou para sua mãe biológica, os olhos brilhando de lágrimas. Mas isso significa que você... Ele hesitou, sem saber como completar a ideia. Que você me abandonou. Enquanto isso, a tensão aumentava. O advogado de Cida começou a ficar nervoso, olhando para suas anotações. Esse documento pode ser contestado, gritou, mas já não havia mais como voltar atrás. As palavras de Davi ecoaram pela sala. Ele se sentia carregando um peso imenso, como se tudo que ele conhecia tivesse desmoronado. Helena, a amiga de Dona Elsa, então tomou um passo à frente. Isso não é só sobre paternidade. É sobre o que realmente aconteceu. O Joaquim não é a única parte desse quebra-cabeça. Todos os olhares se voltaram para ela. O suspense aumentava. Sem dar explicações, Helena puxou outro documento de sua pasta. Era um papel rasgado, velho e amarelado. Vocês precisam ver isso todos. Há mais nessa história. Ela entregou o papel ao juiz, que, hesitante, começou a ler as linhas em voz alta. Este é um pedido de adoção que Joaquim fez anos atrás, mas nunca foi concluído por causa de um acidente. O murmúrio aumentou. A incredulidade era palpável. Um acidente? O que isso significa? Davi gritou, sua voz impregnada de raiva e confusão. Helena olhou para Davi com preocupação. Significa que você não é apenas o filho de Cida. Você pode ser também uma parte da família de Dona Elsa. O que aconteceu no passado é muito mais profundo do que todos pensavam. A palavra acidente pendia no ar como uma condenação. Dona Elsa não aguentou mais. Isso não faz sentido. Estão brincando com as vidas de pessoas aqui. A indignação lá estava, mas ela sentia um nó na garganta. As informações estavam empilhadas como cartas de uma casa prestes a desabar. Davi, confuso, olhava para os rostos ao seu redor. Eu só queria saber quem eu sou. Por que tudo tem que ser tão difícil? Ele se sentia perdido. A imagem de uma família, segura e amorosa, parecia estar mais distante do que nunca. A plateia estava em alvoroço. Murmúrios, risadas nervosas, gestos apressados. O clima mudava a cada segundo. O juiz tentava restaurar a ordem, mas sua voz se perdia na confusão. Cida, desesperada, gritou: "Eu não deixei que o Joaquim me influenciasse! Não deixei!" E então, enquanto tudo desmoronava, as luzes do tribunal começaram a piscar. Um zumbido crescente deu início a uma calamidade. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Davi olhou para o teto, percebendo que uma tempestade se aproximava. As janelas começaram a tremer. Uma porta se abriu com um estrondo e todos se viraram. Um grupo de pessoas uniformizadas entrou e um dos oficiais gritou: "Estamos aqui para prender Joaquim!" O caos se instaurou. O homem que Davi nunca conheceu estava prestes a aparecer. E com ele poderiam vir mais segredos. Dona Elsa se virou lentamente, aterrorizada, prendeu a respiração. O que o passado de Joaquim esconderia? E o que mais estava prestes a ser revelado naquela sala caótica? Davi sentiu um frio percorrer sua espinha ao entender que naquele momento tudo mudaria novamente. Ele não sabia se estava prestes a encontrar uma nova família ou se veria apenas mais dolorosas verdades sobre sua vida desmoronar. O peso da incerteza o pressionou, enquanto esperava por um futuro que parecia mais distante do que nunca. Davi sentiu o frio na barriga aumentar conforme os oficiais se aproximavam.
Os olhares da sala estavam fixos nele, com a confusão e o medo percorrendo o ambiente como uma corrente elétrica. Estamos aqui para prender Joaquim. O oficial repetiu, sua voz firme, ecoando pelas paredes do tribunal como um raio. Davi olhou para Cida, que estava pálida. O rosto dela se contorceu em horror. Não, não pode ser ele. Joaquim não fez nada de errado. Ela gritava, mas a incerteza em sua voz dizia o oposto. O pânico a consumia. Ela sabia que Joaquim tinha um passado conturbado e as lembranças das promessas quebradas começaram a flutuar no ar, como sombras de um pesadelo. O juiz, tentando restaurar a ordem, bateu com o martelo. Silêncio, precisamos desse espaço. Mas a tensão era palpável. Davi sentiu que todos os olhos estavam sobre ele, pesando como uma carga insuportável. Ele nunca imaginou que a verdade sobre seu pai poderia ser revelada assim, tão abruptamente, com tantas vidas entrelaçadas em segredos obscuros. A figura de Joaquim apareceu na porta, com um ar confiante que não combinava com o tumulto da cena. O homem entrou com um sorriso ácido nos lábios. Davi ficou paralisado. O que ele estava fazendo aqui? O alívio e o medo se confundiram em seu peito. Joaquim fez uma pausa, observando a sala antes de fixar o olhar em Davi. Surpresa, meu filho! A declaração dele foi como um tapa na cara de todos. Os murmúrios na plateia se intensificaram, formando um coro ensurdecedor de incredulidade. Meu pai? Davi repetiu, as palavras mal saindo de sua boca, incredulidade estampada em seu rosto. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? Como ele poderia ser filho de um homem como Joaquim? Mas o impacto foi ainda maior. Você não se lembra de mim? Sou eu quem cuidou de você. De longe. Joaquim continuou, agora se dirigindo a Cida. Você achou que poderia simplesmente me deixar para trás e esconder meu filho de mim? Não funcionou. Dona Elsa, tão atordoada pela revelação, começou a sentir seu coração acelerar, cada batida ecoando através de sua mente. Isso não pode estar acontecendo, ela gritou, como se fosse a única a perceber a magnitude da situação. O foco não estava apenas em Davi, mas na revelação chocante que envolvia toda a família. As peças do quebra-cabeça se moviam de forma caótica e nada mais fazia sentido. O advogado de Cida buscou retomar a conversa, tentando organizar a confusão. Isso é absurdo. Ninguém pode fazer afirmações sem provas. Mas a verdade começava a se revelar como uma tempestade que não se podia conter. O olhar de Joaquim se virou para Davi, um brilho malicioso nos olhos. Você vai ficar comigo, meu filho. É hora de você conhecer sua verdadeira herança. Davi se sentiu dividido. Mas e minha avó? E Cida? A confusão tomou conta dele. Sua vida era uma bolha prestes a estourar. Ele estava atraído por essa nova identidade, mas também sentia seu coração se quebrar por Cida e Dona Elsa, que sempre estiveram ao seu lado. Helena, que estava observando em silêncio, finalmente interveio. Temos que fazer um teste de DNA para confirmar isso. Suas palavras cortaram a sala e trouxeram um novo nível de tensão. O que mais estaria encoberto? O que mais estava escondido na teia de segredos? Mas não deixarei que você leve meu neto para longe. Dona Elsa puxou Davi para mais perto, a determinação em sua voz, apaziguando um pouco da tempestade. Cida, agora em estado de choque, olhou para Davi com lágrimas nos olhos. Eu fiz o melhor que pude. Eu nunca quis que você ficasse longe de quem te ama. A sala tornou-se um mar de emoções desencontradas, enquanto todos esperavam a decisão de Davi. As palavras ecoavam em sua mente, cada uma mais pesada que a anterior. Ele se sentia como se estivesse no centro de um furacão, sem saber para onde se virar. E enquanto o caos dominava, com os oficiais prontos para agir e as vozes se elevando como uma sinfonia de confusão, tudo que ele podia pensar era quem ele realmente era. E a pergunta pairava no ar, carregada de incerteza.
A revelação de Joaquim uniria ou separaria as famílias de uma vez por todas. O mistério permanecia e o futuro de Davi estava mais nebuloso do que nunca. Davi sentiu o frio na barriga aumentar conforme os oficiais se aproximavam. O ambiente estava eletricamente carregado e a sala se tornava um redemoinho de emoções. "Estamos aqui para prender Joaquim", um oficial repetiu, sua voz firme, e as palavras ecoaram como um trovão entre os presentes. Cida ficou pálida, seus olhos aterrorizados. "Não, isso não pode estar acontecendo." A negação se misturava ao pânico. Ela balançava a cabeça como se quisesse desfazer a realidade, mas Davi sentia que seu mundo estava se desmoronando. O olhar de Joaquim, que até então parecia seguro, mudou. Ele respirou fundo e um ar de arrogância se dissipou. "Esperem, isso é um erro. Eu não fiz nada." O desespero em sua voz parecia mais sincero do que as palavras que ele estava dizendo anteriormente. Dona Elsa observava a cena, seu coração disparando. "O que está acontecendo, Joaquim? O que você escondeu?" As emoções estavam à flor da pele, e a dor na voz dela não passou despercebida. "Eu sou seu pai, mas há muito mais." O que Joaquim disse foi como uma bomba no tribunal. A sala inteira ficou em silêncio. A tensão era palpável. Davi sentiu que todo o seu universo estava prestes a mudar novamente. Ele olhou para Cida, que estava em choque. "O que você está dizendo? Como assim há mais?" O medo começava a se manifestar em seu tom. Joaquim começou a hesitar. "A verdade é mais complicada do que parece." "Cida, você não contou a Davi sobre o que realmente aconteceu." Ele olhou firme nos olhos dela. "A verdade que você escondeu por tanto tempo, que a vida dele estava em perigo." As cabeças começaram a se mover. Murmúrios e sussurros tomaram conta do ambiente. As pessoas ao redor, uma multidão repleta de ansiedade, aguardavam em expectativa. Davi não sabia o que pensar. Ele sentia um nó na garganta. A verdade parecia tão distante, tão confusa. "Sobre o que você está falando?" Cida gritou, a voz embargada. O pânico em seu olhar crescia. "Você não pode dizer isso. Eu só queria proteger Davi." "Protegê-lo de quê?" A voz de Dona Elsa ressoou forte e clara. "De quem? O que você escondeu, Cida? O que mais precisamos saber?" A urgência nas palavras dela fez os presentes se virarem, todos absorvendo as revelações iminentes. Joaquim, respirando fundo, finalmente soltou o que guardava. "Davi não é só meu filho. Ele é também o filho de um homem perigoso. Um homem que não queria que Cida tivesse uma criança e que ameaçou sua vida se soubesse da gravidez." O silêncio era ensurdecedor. Cida estava paralisada. Lágrimas escorriam pelo rosto. "Mas eu fiz o que pude. Eu pensei que estava protegendo o Davi." Sua voz se quebrou em um lamento profundo. Davi estava confuso e com medo. "Que homem? O que você está me dizendo, pai?" A palavra pai saiu de sua boca como uma surpresa amarga. Ele queria entender, mas a realidade estava cada vez mais turva. Quem é esse homem? Nesse momento, um grito partiu da plateia. Uma mulher entrou correndo, descontrolada, quebrando a tensão. "Não, não podem fazer isso. Ele não pode saber a verdade." Era uma figura conhecida por Davi, uma das mulheres que ele viu nas redondezas, mas com um olhar que carregava pânico. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." O tribunal se encheu de murmúrios novamente e Davi sentiu o mundo ao seu redor desabar. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. A mulher, com uma expressão de desespero, respondeu: "Sou eu quem deveria ter cuidado de Davi, e ele não pode descobrir o que realmente aconteceu na noite do seu nascimento." A sala ficou em silêncio novamente. As palavras dela foram como se estivessem cortando o ar. "Esse é o ponto. O que aconteceu naquela noite?" Davi gritou, sua voz se elevando em desespero. Ele olhou para todos, buscando respostas que não vinham. O pânico crescia, e ele sentia que estava à beira de uma revelação que poderia destruir tudo o que conhecia.
O caos se instalou e uma sombra de incerteza pairou sobre todos. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? E a cada momento, a única certeza era que a vida de Davi estava prestes a virar de cabeça para baixo, mais uma vez. Davi sentiu o frio na barriga aumentar conforme a estranha mulher interrompia o tribunal. Os olhos de todos estavam fixos nela. O ar estava pesado com expectativa e medo. Ele não pode saber a verdade, a mulher gritou, tremendo, enquanto se aproximava de Joaquim. Quem é você? Davi perguntou, a voz falhando. Ele queria respostas, mas parecia que tudo o que precisava estava escorregando entre seus dedos. Eu sou a única que pode te proteger, Davi. A mulher não desviou o olhar. Sua voz estava carregada de emoção. Sida estava paralisada. As palavras da mulher a deixaram sem reação. Proteger de quê? Ela murmurou, a angústia refletida em seu rosto. Davi virou-se para ela em busca de clareza, mas apenas encontrou um olhar cheio de incerteza. Davi, você precisa saber. Todas as histórias que você ouviu, tudo o que pensou saber sobre a sua vida, está prestes a mudar radicalmente. A mulher exclamou. Seus pais, eles não são quem você pensa que são. O juiz, que tentava manter a ordem, agora parecia tão confuso quanto todos na sala. Silêncio, isso é um tribunal. Mas ninguém prestava atenção às suas palavras. A tensão só aumentava. Quem é você e o que sabe sobre meus pais? Davi gritou, a frustração tomando conta dele. Ele sentia como se estivesse à beira de um abismo, cheio de segredos que o puxavam para baixo. A mulher hesitou por um momento, então tomou coragem. Eu sou Rita, a irmã de Sida. O sussurro dela calou a sala. E o Joaquim, ele não é o pai que você imagina. Ele não quer saber de você. Só quer o que herdou. As palavras de Rita caíram como uma bomba. Davi sentiu o coração acelerar, seus pensamentos girando. Herdou? O que você está dizendo? Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e confusão. Sida olhou para a irmã, o rosto pálido. Rita, não! O que você está fazendo? Está arruinando tudo! Mas Rita continuou, ignorando a irmã. Você não conhece a verdade, Davi. A noite em que você nasceu, Joaquim estava lá, mas ele não estava sozinho. Ele estava sendo vigiado, e seu nascimento foi apenas um esquema para conseguir uma fortuna. O olhar de todos estava fixo em Rita. O clima estava pesado de tensão e incredulidade. Uma fortuna? Davi balançou a cabeça em descrença. O que você quer dizer com isso? Eu não posso explicar tudo aqui, mas Joaquim não era só um homem comum. Ele estava envolvido em atividades que vão além do que você pode imaginar. A sua vida foi um jogo, Davi. Uma parte do plano dele. A voz de Rita estava cheia de medo e tristeza. E agora? Ele quer garantir que você nunca saiba a verdade. Que você nunca se aproxime dessa herança que não deveria ser sua. Um ruído alto interrompeu o momento. A porta do tribunal se abriu com força e um grupo de homens entrou, uniformizados e com expressões sérias. O chefe deles olhou diretamente para Joaquim. Estamos aqui para prender Joaquim por fraude e, se necessário, roubo. O barulho explodiu na sala como um trovão. Davi congelou. Tudo que ele achava que sabia estava desmoronando. O que isso significa? Ele estava em choque total. A verdade estava se revelando, mas em meio ao caos, Davi começou a perceber que cada nova informação apenas complicava ainda mais seu mundo. Se você for levado, Davi, não estará a salvo. A declaração de Rita ecoava em sua mente. Ele não sabia mais em quem confiar. Seria possível que tudo ao seu redor fosse uma grande mentira? E a única pergunta que rondava sua cabeça era: qual será o futuro dele agora? O tumulto começou e o destino se tornava incerto. Com cada revelação, as peças do quebra-cabeça se moviam, mas ainda faltava uma parte crucial. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a que custo?
Davi olhou para frente sem saber como tudo acabaria, mas sentindo que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Davi sentiu o frio na barriga aumentar, conforme a estranha mulher interrompia o tribunal. O ar estava pesado com a expectativa e o pânico no olhar de Sida. Ele não pode saber a verdade. A mulher gritava e suas palavras mexiam com todo o ambiente. Quem é você? Davi perguntou, mas a resposta estava presa no ar, esperando por seu momento. O que você sabe sobre meus pais? A confusão explodia dentro dele como um furacão. Eu sou a única que pode te proteger, Davi. A mulher não desviava o olhar, a voz tremia, mas a determinação era clara. Davi, você não pode acreditar nela. Sida gritou, seu rosto agora pálido, os olhos cheios de medo. É apenas uma loucura. Eu sou Rita, a irmã de Sida. As palavras dela ecoaram pela sala e o público ficou em silêncio. Um murmúrio percorreu a sala como um sussurro numa tempestade. O olho do furacão estava ali, a revelação ameaçando arrastar todos. Rita! Davi repetiu, a mente zumbindo com a nova informação. E o que ela tinha a ver com tudo isso? O que você quer dizer com proteger? Os pais de Davi não são quem ele pensa que são. Rita olhou para Sida, e a tensão era palpável. A vida dele está em perigo. Joaquim não é o pai que ele imagina, e você, Sida, nunca revelou a verdade. Sida balançou a cabeça em choque. Rita, não! Ela estava em desespero, a vulnerabilidade exposta a todos. Davi, você precisa saber. Seu verdadeiro pai não é Joaquim. A verdade é mais sombria. Rita respirou fundo, as palavras quase saindo à força. Seu pai é um homem poderoso, um empresário corrupto que não quer que você descubra quem realmente é. Davi sentiu um nó na garganta. O quê? O que isso significa? O medo crescia dentro dele. Ele queria respostas, mas a verdade agora soava como uma sentença. Rita continuou, a voz tremendo de emoção. Joaquim estava envolvido em um esquema para protegê-lo desse homem. Sida fez um acordo de silêncio. O que ela disse a seguir foi um golpe. Ele é um mafioso. Ele vai atrás de você. Um grito ecoou pela sala quando a porta do tribunal se abriu com força. Homens uniformizados entraram, armados, os rostos sérios. Estamos aqui para prender Joaquim, o oficial gritou, e todo o tribunal entrou em alvoroço. O tempo parecia parar. Davi virou-se atordoado. Não! O quê? Joaquim! O mundo girava e a realidade estava desmoronando. O olhar dos oficiais era fixo e as palavras que se seguiram foram devastadoras. Não podemos deixá-lo fugir, um dos policiais disse, avançando para Joaquim, que parecia perder a confiança. A pressão aumentava e a sala se enchia de tensão. Sida, em pânico, gritou para Joaquim. Você tem que explicar. Eles não podem saber a verdade. A desordem crescia e as vozes ecoavam. Mas o olhar de Joaquim ficou sombrio. Eu já perdi o controle uma vez. Ele começou e em seus olhos havia um desespero que ninguém esperava ver. Por favor, não me entreguem. O que eu fiz para protegê-lo não pode acabar assim. Davi deu um passo para frente, o coração batendo rápido. Você sabia? O que mais está escondendo, Joaquim? Eu sou parte disso. As palavras estavam pesadas, cada uma cortando fundo como uma lâmina. Davi, você é mais do que imagina. Seu passado está entrelaçado em coisas que você não pode entender. As pessoas ao seu redor... Mas Joaquim não pôde terminar a frase. Um tiro ecoou no tribunal. O tempo parecia parar. O eco foi aterrador. Davi congelou. O que foi isso? O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar. E Sida se jogou sobre Davi, tentando protegê-lo. Havia mais em jogo do que você sabia, Joaquim gritou. E o tumulto se instalou enquanto as luzes começaram a piscar. Davi olhou para a porta. Uma figura familiar estava entrando. Era Helena, a amiga de Dona Elsa, com um olhar de pânico. Não! O que vocês fizeram? Sua voz subiu, e ela parecia saber de algo mais grave que todos ignoravam. Davi estava em choque.
As peças do quebra-cabeça se moviam em um ritmo frenético. Helena, o que mais você esconde? Seu coração pulsava com perguntas sem respostas. O caos girava ao redor dele. E então, a verdadeira relação entre todos ali parecia prestes a ser revelada. O tiro havia mudado tudo. Uma nova camada de segredos estava prestes a vir à tona. E Davi começou a perceber que talvez a chave para entender tudo estivesse mais próxima do que ele imaginava. A confusão e a dúvida se misturavam, enquanto aquela figura entrava em seu campo de visão, disparando a única pergunta que ecoava em sua mente: quem realmente era ele, no meio de toda essa trama? Davi sentiu o ar pesado com a tensão que pairava no tribunal. A figura de Rita, com olhos cheios de urgência, ecoava em sua mente. Você não deve saber a verdade, ela exclamou. E naquele momento, tudo pareceu desacelerar. O caos ao redor foi ofuscado pelo grito desesperado dela. Cida estava gelada, incapaz de se mover, enquanto Joaquim era cercado pelos oficiais. O destino deles estava em suspense, e até mesmo o juiz parecia atônito. Silêncio, isso não pode... O juiz começou, mas a sala estava em alvoroço. O barulho envolvia todos, um turbilhão de vozes gritando, pedindo respostas. Davi apertou os punhos, o coração martelando no peito. Pai, o que você escondeu de mim? A voz dele ecoou, fervendo com dor e raiva. Joaquim não conseguia olhar nos olhos do filho. Davi, deixa eu explicar, Joaquim murmurou, mas as palavras não tinham a força necessária para acalmar a tempestade. A adrenalina pulsava nas veias de Davi. Ele queria respostas, mas as respostas sempre pareciam fugir. Rita deu um passo à frente. Davi, você precisa confiar em mim. Eles têm planos para você, e o que Joaquim fez agora pode afetar a sua vida. A urgência na voz dela cortava o ar e despertava a atenção de todos. O oficial, impassível, apresentava a ordem de prisão, mas o olhar de Davi estava fixado em seu pai. Então, você sabia tudo isso? Davi gritou, as emoções tomando conta. Você fez um acordo e me deixou de fora? Eu sou apenas uma peça nesse tabuleiro? Os olhos de Joaquim brilharam com um medo que nunca tinha revelado. Não é assim, filho. Foi para proteger você. Proteger de quem? De quê? Davi sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, a dor e a confusão pressionando sobre seu coração. Do homem que sempre esteve por trás disso. O mafioso que prometeu destruir tudo, seu verdadeiro pai. A revelação de Rita caiu como uma bomba, e a sala ficou em silêncio. Todos prendiam a respiração. O juiz, finalmente pegando o controle, pediu silêncio. Se a verdade é tão grave, preciso de provas. Não podemos jogar com a vida do menino. Dona Elsa, de um canto, finalmente se pronunciou. Davi, nunca deixarei você sair de minha vida. Você pertence a mim e nós vamos descobrir a verdade juntos. Ela se aproximou, o olhar cheio de determinação. Cida chorava, e o medo no olhar dela transparecia. Davi, eu só queria proteger você. Por favor, não veja a sua vida como um jogo. A tensão parecia sufocante. Davi respirou fundo, olhou para todos os rostos ansiosos. O que você está propondo, Joaquim? O que você fez? As palavras fluíram, a verdade começando a tomar forma. E enquanto tudo desenrolava, o sentido de pertença que Davi sentia era desafiado. Mas, de repente, ao olhar para os rostos carregados de emoções, uma certeza começou a emergir. Não era apenas sobre heranças ou segredos, era sobre quem realmente estava ao seu lado. Basta! É hora de eu saber quem sou! Ele exclamou. O corpo tremia, a determinação pulsava. Não me deixem nesse meio! E assim como um relâmpago, a reunião se transformou em um momento de união. Joaquim ficou em silêncio. Os homens ao seu redor hesitaram ao ver aquela nova força. Davi olhou para Rita, que gesticulava um sim discreto. A sala estava fervendo com a expectativa do que viria a seguir.
E no meio da confusão, a única certeza é que Davi estava prestes a traçar seu próprio caminho, decidindo seu futuro. E talvez, quem sabe, reconstruir sua vida em cima de tudo que já havia lhe sido oculto. Antes que a tensão tomasse a sala novamente, ecoou um pedido profundo e forte. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos impulsionar essa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. O que você achou? Só você que vai fazer a diferença.